Vou então dar início à minha comunicação. Boa tarde a todos os presentes. Uma palavra especial de apreço ao Paulo pelo convite que me endereçou para estar aqui presente novamente noutra oficina do CITSEM. E o que hoje aqui venho trazer é precisamente uma análise do que é que pode ser entendido como uma ecologia de sobrevivência em determinados momentos de escassez e de crise dos recursos agrícolas, sobretudo essencialmente na segunda metade do século XIX em Portugal, através de 3 casos de estudo que mais à frente irei elencar com maior detalhe, nomeadamente o mildio da batateira na Madeira, em 1846-47, depois a expansão da filoxera na região de Trás-os-Montes e, por fim, os conflitos sociais e a mobilização que decorreu da expansão da cultura orizícola na região do Sado, atual distrito de Setúbal. Portanto, a mobilização dos recursos, penso que isso é algo visível e evidente ao longo da história, é algo constante, obedece a diferentes critérios que, por determinados momentos, está mais conectado com a questão das carências alimentares, portanto, há uma maior utilização dos recursos agrícolas em momentos de escassez, e também a própria pressão que o mercado, portanto, a complexificação dos mecanismos económicos que nós vamos encontrar, sobretudo no período contemporâneo, não obstante no período moderno e medieval se verificar, mas uma maior pressão e a complexificação das estruturas económicas vai criar uma determinada pressão sobre as zonas rurais e as próprias culturas agrícolas, mas em determinados momentos surgem saltos evolutivos e que correspondem, dois modos, alterações mais ou menos drásticas nos padrões sociais, portanto a componente social aqui é sempre relevante e não é despeciente a trazê-la aqui para debate, mas também na própria exploração dos recursos. E em Portugal, sobretudo a partir do século XVIII, como referi há pouco, e socorro-me aqui precisamente uma citação num capítulo da autoria do professor José Vicente Serrão do Isqueté, onde há uma pressão e uma complexificação do que se vai verificando do ponto de vista agrário, não só da própria propriedade, mas da capacidade de corresponder aos desafios de uma pressão demográfica, o aumento populacional vai se verificar sobretudo a partir do século XVIII, abastecimento alimentar, há uma própria mercantilização e o mercado de terras que se torna muito dinâmico neste período, portanto há todo um conjunto de fatores que a partir do século XVIII vai potenciar uma nova percepção e uma nova pressão ou um novo entendimento sobre como é que a agricultura deve corresponder aos desafios sociais e económicos que daí decorrem. E também aqui fazendo uso da teorização que o economista agrário francês Louis Malassis fez, nós, a partir do século XIX, estamos diante de uma idade agroindustrial que corresponde a quatro elementos essenciais, portanto, desde logo a teoria biológica do desenvolvimento e há uma utilização crescente da matéria orgânica como para a restituição da fertilidade dos solos. Há também do ponto de vista da própria estrutura de propriedade e atividade económica que daí decorre, da substituição do sistema de policultura e de criação de gado, portanto há uma certa monocultura, um caminho para a monocultura e para a especialização produtiva que nós vamos encontrar nesta idade agroindustrial. Também do ponto de vista técnico e científico há métodos rigorosos de experimentação e alguns deles são, desde logo, a seleção, nutrição e higiene das espécies cultivadas e criadas, portanto aqui a componente pecuária e do gado também é importante compreendê-la dentro deste contexto mais geral. E há de facto então assim uma correlação entre fenómenos ambientais e climáticos e o sucesso ou insucesso, portanto como verão mais à frente, das próprias culturas agrícolas. E parece-me interessante esta citação da doutora Cristina Joanás de Melo, em que, e passo a citar, a necessidade de sobrevivência obrigava à sustentabilidade. Os habitantes conheciam secularmente o território e tinham de garantir a sua sobrevivência, pois não disporiam do luxo de a destruir. Fim de citação. Portanto, estaremos próximo de uma espécie de conhecimento ecológico tradicional, fazendo uso da teorização que Burke faz para outros contextos, e ao longo da época contemporânea há, de facto, uma necessidade de sobrevivência que, não querendo aqui criar quadros conceptuais demasiado complexos, mas que, em última instância, poderíamos considerar e definir como uma ecologia da sobrevivência. E, com base em diferentes leituras, fiz este pequeno esquema, onde desde logo temos, portanto, dentro do quadro geral da mobilização dos recursos, isto não é naturalmente uma hierarquização, porque há correlações entre estas diversas componentes, mas de facto 4 pontos fundamentais na questão da mobilização dos recursos naturais e especificamente dos agrícolas, desde logo a submissão ao mercado, a pressão do consumo, a alteração nos padrões sociais e os modos de exploração.
E, de facto, a submissão ao mercado, e aqui estamos a falar de uma componente estritamente económica, há, de facto, uma nova estratégia que os agentes económicos vão criar e tentar efetivar ao longo dos séculos XIX e XX, a própria percepção do risco. Aqui também entra algo que na história ainda não está bem trabalhado, que é a questão do risco, portanto, a nível mesmo de seguros agrícolas, e toda essa componente de tentar criar mecanismos que assegurassem em caso de escassez ou de destruição de outros fenómenos, as culturas agrícolas. Depois, a pressão do consumo, e aqui deriva naturalmente a criação do sistema alimentar assente em 4 pontos: a acessibilidade, a disponibilidade, a comodidade e a desejabilidade. Portanto, aqui também estamos a falar da questão do consumo de um quadro mais social, mais cultural até. Portanto, estas 4 componentes também são interessantes para perceber como é que os recursos naturais são percepcionados. A alteração dos padrões sociais, também a própria lógica da ação coletiva, os sindicatos, as associações agrícolas também vão dar um novo ênfase a estas mesmas questões da natureza e da correlação com o sucesso económico. A escolha racional e individual, os próprios pequenos produtores que estão, portanto, em comunidades um pouco mais isoladas, vão também tentar responder aos novos desafios. E depois os modos de exploração, que vai derivar também a uma aprendizagem institucional a par e passo, e que mais futuramente vai dar origem, portanto, a uma integração crescente de critérios ambientais, isto já num período mais recente, evidentemente, uns esforços regulatórios de caráter transversal, ou seja, tentando acompanhar todas as diferentes componentes sociais aqui presentes, e depois a própria estrutura de oportunidades políticas, portanto, as próprias instituições políticas, como é que vão tentar precisamente estar à altura dos desafios colocados. E aqui, o primeiro caso de estudo que eu trago é precisamente os impactos do milho e da batata na Madeira, e alguma literatura da época, inclusivamente, chega a comparar a Madeira e intitulá-la como a pequena Irlanda portuguesa, porque, de facto, os impactos desta praga agrícola na Ilha da Madeira são muito semelhantes do ponto de vista de impacto económico, social e até demográfico, com o que ocorreu precisamente na Irlanda neste período. Desde logo, salientar que a Madeira, e alguma documentação do final do século XVIII referia que era uma ilha com capacidade para ser muito abundante de pão, de lenhas, de carnes e de frutas. A batata começa a ser cultivada na Madeira, portanto, em meados de 1760, já no Porto Santo será 1820. Não deixa de ser curioso que em outros pontos insulares e ultramarinos do então Império Português, também neste período entre os finais do século XVIII e XIX, que, por exemplo, na Índia há, de facto, uma tentativa de promoção do cultivo da batata por oposição ao cultivo do arroz, que em períodos de escassez também criava episódios de fome, e, portanto, o governo geral da Índia também nesse período vai tentar cultivar a batata, ainda que não de forma bem sucedida. Também a própria estrutura de propriedade da Madeira é um tanto ou quanto sui generis no quadro português, na medida em que ainda temos o regime de colonia, que é quase um resquício do feudalismo, portanto, todo um conjunto de relações sociais que, pronto, não importa trazer aqui com grande detalhe, mas, de facto, há uma dependência entre o proprietário da terra e quem a trabalha, que, em última instância, é comparável ao que ocorria na Europa medieval e, especificamente, na categoria do feudalismo. E, de facto, os camponeses madeirenses plantavam as terras menos férteis das encostas. Aqui uma citação do trabalho de Rui Nepomuceno sobre as crises de subsistências na Ilha da Madeira, em qual autor nos diz precisamente que eram cultivadas as terras menos férteis das encostas madeirenses, sempre conseguiam arrancar a autorização dos senhores. Portanto, esta dependência e esta correlação de forças, muitas vezes desigual, entre o proprietário da terra e os camponeses, permitia às vezes abrir esta janela de oportunidade para o cultivo da batata. A literatura desta época sobre a questão do milho da batata na Madeira não é muito clara para fazer uma geografia da invasão, portanto, há uma maior atenção em situá-la cronologicamente e não tanto geograficamente, portanto é um tanto ou quanto difícil perceber em que freguesia ou em que local, contrariamente ao que acontece com a filoxera, em que já é mais fácil haver situá-la geograficamente, mas aqui com a questão do milho e da batata na Madeira não é assim tão simples. De qualquer modo, os primeiros indícios surgem em 1846 e, de facto, todo o discurso da época, os textos produzidos na altura, vão de facto dar quase um tom apocalíptico, catastrofista à situação que daqui deriva.
E uma hipótese que eu coloco, embora ainda falte um tanto ou quanto a comprovação empírica, mas de facto perante o intenso tráfego comercial e marítimo que existia na Ilha da Madeira, quanto a mim parece-me que é possível que esta gente, portanto, o milho tenha chegado através dos barcos que vinham de Inglaterra. Portanto, no período entre 1844, 45, 46, é possível encontrar efetivamente navios que traziam batata para o Funchal vindos de Inglaterra, portanto eu coloco a hipótese que poderá ter sido essa a via por onde chegou portanto, esta praga. Não obstante, alguns estudos, nomeadamente alguns estudos ingleses e até na própria imprensa norte-americana, o que não deixa de ser interessante, estas conexões internacionais, neste caso, é também avançada a hipótese nessa literatura coeva de que foi através de transporte eólico, portanto, através do ar, que portanto, o milho chegou à Ilha da Madeira, em associação ao que aconteceu, por exemplo, na Ilha de Santa Helena, onde também isso aconteceu. Portanto, este autor, John Townley, acaba por avançar essa hipótese que talvez tenha sido por ar que o agente chegou efetivamente ao arquipélago madeirense, mas também esta questão do próprio tráfego comercial também parece que não é, também pode ser plausível e também é importante trazer aqui. Do ponto de vista das respostas a esta crise que se colocou, foram várias as respostas e diferentes cariz, desde logo o provimento de cereais importados, portanto, do arquipélago dos Açores, algo que era bastante frequente em períodos de crise alimentar, portanto, importava-se trigo ou outro tipo de cereais para as zonas onde, de facto, a escassez era bastante evidente, e de Lisboa partiram, portanto, navios que levaram arroz, feijão, grão de bico, trigo e farinha, também alguns vindos de Londres, com barris de farinha, até de Cabo Verde. Portanto, esta circulação internacional, esta conexão que coloca a Madeira quase numa placa giratória em diferentes pontos geográficos e que, de facto, vão tentar responder ao período de fome que então se vivia, precisamente porque a batata é uma das principais culturas dentro do quadro alimentar local. Foi ainda proibida. Foram proibidas, aliás, as arrematações dos dízimos dos cereais, portanto, era algo que ainda também se verificava naquele contexto. Sugeriu-se a formação de um banco rural, que era muito semelhante em nível de mecanismo e de funcionamento ao que nós tínhamos no continente nos celeiros comuns, que já tinham sido criados ainda no reinado de Dom Sebastião, portanto, século XVI, e que foram permanecendo ao longo das décadas. Foi ainda proposta aqui, na questão da aprendizagem institucional, nestes períodos e nestes momentos de crise, foi sugerida a criação de uma sociedade agrícola, tal como a lei previa desde 1844, e que isso acontece efetivamente em 1850 com a criação da Sociedade Agrícola do Funchal. Portanto, é uma medida mais tardia, mas efetivamente já na altura havia essa ideia de criar uma sociedade agrícola para responder aos problemas. As comunidades estrangeiras também contribuíram com diversas dádivas, peço desculpa, no sentido de ajudar precisamente aos madeirenses que, segundo as descrições da época, percorriam famélicos o Funchal, portanto um quadro sempre quase de tons bíblicos de grande fome instalada naquela região. E essas comunidades estrangeiras, porque os fluxos migratórios para a Madeira, da Madeira, aliás, para outros pontos geográficos, nomeadamente para as Antilhas Inglesas, criou uma comunidade madeirense no exterior, e essas mesmas comunidades estão atentas ao que os seus conterrâneos passavam, e, portanto, há também esta conexão entre a comunidade que emigrou e os que ficaram na Madeira. E uma das respostas, ou talvez a principal forma de responder a estes problemas, foi precisamente através da imigração. Fiz alguns cálculos e entre 1840 e 1850 a população da Madeira decresceu em 11%, portanto nós estamos a falar de um período de crise bastante acentuado que se traduz precisamente nestes fluxos migratórios mais elevados. Não obstante, a recuperação relativamente a esta praga parece-me bastante, enfim, rápida, na medida em que, ainda que esta data, 1865, já demonstra que a batata ocupava, juntamente com o inhame e outros legumes, portanto, cerca de 21, quase 22%, aliás, da superfície cultivada da ilha, mas já em 1848 nós temos registro de exportação de batata para outros locais. Portanto, dá a entender que, efetivamente, o impacto foi circunscrito, foi relativamente pontual e até de uma certa recuperação rápida. Há alguns artigos também do período em que falam de uma batata judia, portanto, esta é a terminologia usada, ou batata dos judeus, que aparentemente era imune ao milho, mas de facto isto é um artigo de 1848 que refere e não se alonga muito sobre a questão, mas de facto é importante trazer essas mesmas variações do ponto de vista até da nomenclatura das variedades usadas para compreender isto de forma mais ampla.
O segundo caso que aqui trago, portanto, será algo mais subejamente conhecido de todos, portanto, a questão da filoxera, especificamente entre os montes. Ao longo do século XIX, sobretudo a segunda metade, o que nós assistimos na Europa e também aqui no contexto português, é o surgimento de um conjunto de criptogâmicas que atacam os vinhedos europeus, o oídio, a antracnose, o mídio, outras pragas causadas por insetos, nomeadamente a piral, a tinha e, sobretudo, a filoxera. A filoxera não tem origem europeia, é de facto através da importação de vinhas americanas que ela chega cá. Segundo a cronologia estipulada por Conceição Andrade Martins, Portugal seria o segundo país da Europa a seguir a França, onde foi descoberta a filoxera. Portanto, em Inglaterra também há alguns indícios, mas de facto o grosso do ataque da filoxera é neste período que eu encontro ali situado no PowerPoint. E em Portugal também a questão das cronologias e onde foi o primeiro local, onde foi o segundo, portanto também há sempre variações, como o Manuel referiu aqui, relativamente à introdução do eucalipto. Aqui também com a filoxera a situação é um tanto ou quanto semelhante, em que terá aparecido entre 1862 e 64 e 1867, que é uma data relativamente consensual, terá sido na Quinta da Azinheira em Sabrosa, de onde partiu e se vai espalhando por toda a região do Oriense. Aqui, precisamente, para situarmos melhor cronologicamente sobre a filoxera, portanto, teríamos França em 1863, logo a seguir Portugal, e depois já noutros pontos um tanto ou quanto distantes, como a Áustria, depois aqui já Suíça, Alemanha, Hungria, Espanha e Itália. Portanto, grosso modo, a Europa Ocidental não ficou imune precisamente a esta praga, e nós estamos a falar de zonas produtoras de vinho por excelência, nomeadamente França, mas também a própria Espanha, Itália, portanto a Europa mediterrânica, vê-se afetada por este inseto, pelo filoxera, e que tem consequências económicas bastante acentuadas. E, de facto, após um período de acantonamento e de um certo isolamento na zona do Oriense, a filoxera vai alastrando outras regiões, sobretudo ali no final dos anos 60, precisamente do século XIX, e num relatório que pode ser consultado no Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, já em 1869 em Vila Real, já havia menção precisamente a algumas pragas que atacavam as vinhas e algumas descrições, nomeadamente diz que tem a forma do bicho da seda, não aparece de dia, só de noite, é que sai da terra onde está escondido. Portanto, também não há uma clarificação sobre, de facto, o que é que está a atacar as vinhas, mas já há uma noção de que, de facto, há algum problema fitopatológico relativamente aos vinhedos da zona de Vila Real. Noutro distrito, agora em Bragança, apenas um dado do ponto de vista do impacto económico desta mesma praga, na medida em que Justiniano Borges da Silva, portanto um proprietário vinícola de Vinhais, refere que tinha 4.000 videiras, portanto com produção regular, e depois da filoxera só tinha 3.700. Portanto aqui também alguma contabilização que é possível fazer através da documentação. Aqui também pequenos dados relativamente à geografia da invasão no Douro. Portanto, temos Sabrosa como seria o ponto inicial, portanto aqui 1863, mas depois já quem diga 1867, portanto vai sempre essa variação. E depois, do ponto de vista dos impactos da produção vinícola, nós vemos que é sobretudo ali nos anos 80 do século XIX o maior impacto, com sinais de recuperação pouco tempo depois, mas cuja a queda na produção vinícola é bastante acentuada. Aqui também temos a falar de um contexto económico e de algumas variações desse ponto de vista, mas efetivamente vemos que há uma oscilação e a própria imprensa da época e os relatórios produzidos mostram que a recuperação não terá sido fácil e há inclusivamente alguma imprensa que já no início do século XX refere, por exemplo, que Vinhais, dentro do contexto de Bragança, seria o concelho mais afetado pela filoxera. Aliás, a própria toponímia do concelho Vinhais demonstra precisamente a sua vocação vinícola. Do ponto de vista das respostas, também para não me alongar muito mais, é criada uma primeira comissão de estudo em 1876, vai fazer uma subdivisão regional relativamente a tentar controlar melhor a praga, entre Douro Inferior, Alto Douro e Douro Superior. Já mais localmente temos em 1882 a criação do viveiro de cepas americanas em Bragança, portanto aqui no contexto da replantação das vinhas atacadas através de cepas americanas.
Em Vinhais temos o surgimento de um posto de tratamento em 1883 e depois, isto daria quase outra comunicação, toda a profusão de soluções, tratamentos contra pragas, vai surgindo na imprensa periódica, nos relatórios oficiais, a questão dos sulfatos, portanto há todo um conjunto de soluções que são elencadas para os viticultores da região e que mostra também, e acho que esse também é um ponto interessante, que é a circulação transnacional de algumas ideias relativamente à agricultura que então se vivia. Aqui apenas de forma ilustrativa, a documentação que nós encontramos no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sobre a gestão da praga, e aqui nós vemos que é um mapa geral de inspeção às vinhas na segunda região agronómica, portanto correspondente a Bragança, nos concelhos de Bragança, Miranda do Douro, Vinhos e Vinhais, onde é de facto, portanto, analisado e portanto, monitorizado, se assim quiserem, portanto, o impacto e a expansão da filoxera. O terceiro e último caso não tem a ver com uma praga agrícola, contrariamente aos dois que eu aqui trouxe, mas de facto também é interessante nesta questão da ecologia da sobrevivência as reações sociais perante a expansão do arroz, a cultura do arroz, na região setubalense. E no quadro macroeconómico, portanto, do ponto de vista da agricultura portuguesa deste período, há de facto algumas culturas que vão avançando e vão ganhando preponderância económica. É nesse sentido que o arroz vai despontar em determinados pontos geográficos do país, e para isso foi feita a roteia de algumas charnecas, também foram enxugados muitos pântanos, precisamente para que se pudesse cultivar arroz. E era nas planícies aluviais dos rios Tejo, Monteiro e Sado, que a maior parte da produção orizícola se concentrava, né, portanto, contextualizado na especialização cultural que na segunda metade do século XIX vai vingar no quadro do setor primário. Paulo Guimarães refere que, e passa a citar, conhecemos a luta das populações mais pobres contra a expansão da cultura do arroz no Mondego nos meados do século XIX, mas nada sobre o que se passou no Sado, por exemplo. E foi esse um dos motivos que eu tentei focar precisamente a questão da região de Setúbal e do Sado, em que um artigo de um jornal também do século XIX, também muito conhecido, o Arquivo Rural, refere que em 1820 terá sido na freguesia de Salvador de Coina, portanto, a localidade em que, ainda que em pequena escala, as primeiras sementeiras de arroz foram feitas na região, ainda que sem sucesso, para depois retomar em 1839. Duas posições surgem do debate sobre se deve cultivar ou não arroz, desde logo uma que é defensora da continuação desta prática e que está conotada com as elites económicas que ganhavam muitos rendimentos porque há um sistema pautal favorável ao próprio arroz, também há um consumo urbano que vai despontando, portanto há um conjunto de fatores que potenciam grandes rendimentos da cultura do arroz, e de facto nós vemos que as elites económicas vão nesse sentido. É referido, por exemplo, em 1857 que o produto geral obtido da cultura do arroz é superior a quase todo o setor cerealífero local, portanto do trigo, do milho e da cevada reunidos. Mais tarde, referente a 1882, num debate de 1883, um deputado também refere que o arroz é uma abundantíssima fonte de receita para a cidade de Setúbal, portanto, que é um motor da própria economia regional, que até dá lugar portanto, a um setor industrial que ali despontava. Mas depois nós vemos o outro contraponto, que é das comunidades que ali se encontram, e logo em 1856 os cultivadores de Alcácer do Sal e Setúbal enviam ao rei Dom Pedro V uma petição para haver um maior controle relativamente à cultura do arroz, precisamente com a questão da insalubridade. Portanto, estamos aqui a falar do paludismo, que aqui também já foi referido nas zonas úmidas, portanto é sempre algo, e é o motor da grande contestação que há ao arroz. Em 1854, inclusivamente, são criadas comissões distritais para averiguar o impacto do arroz na salubridade pública. É curioso porque esses relatórios são feitos, portanto, pelas elites e pelos terratenentes das regiões, e todos dizem o arroz não faz mal a ninguém. Portanto, basicamente eles continuam a dizer não há problemas para a saúde pública, vai-se continuar a cultivar e de facto vai ser uma constante ao longo do século XIX. Aqui também com relação com algo que o Manuel aqui já referiu, que é a questão do eucalipto, e é interessante verificar que os habitantes de Val do Zebre e de Coina, portanto ainda na região de Setúbal, em 1893, pedem que seja proibida a cultura do arroz e que seja precisamente efetuada a plantação de eucaliptos em toda a zona, depurando assim a atmosfera dos miasmas mais nocivos. Portanto, a questão do paludismo e do seu combate através da plantação de eucalipto por oposição à cultura do arroz, aqui está bastante bem vincada. Algumas observações finais, muito sumariamente. Portanto, as fomes da madeira, por causa do mildio da batata,
demonstram precisamente algumas conexões internacionais bastante interessantes e que nós podemos colocar isto num quadro mais geral dos chamados Hungry Forties, portanto, a crise da batata que ataca a Europa entre 1840 e 1850. A progressão da filoxera entre os montes é demonstrativa da junção de esforços entre Estado, elites económicas e comunidades locais, através da criação de viveiros e da própria monitorização que é feita através do Estado da progressão da praga. E depois a mobilização social contra a cultura do arroz no Sado parece-me a mim um entendimento mais amplo de sustentabilidade, porque a cultura do arroz é vista como uma externalidade negativa, ou seja, um efeito colateral negativo derivado da criação deste cereal, que poderia partir conscientemente ou não dos agentes responsáveis precisamente pela expansão orizícola. E era isto que eu queria aqui trazer, algumas experiências bibliográficas, e muito obrigado pela vossa atenção.